Quanto mais eu penso nessa frase, mais eu concluo que ninguém sabe o que ela significa. E a frase que eu estou me referindo é: o que vale é a intenção. Eu sinceramente acredito que poucas pessoas de fato entendem o que isso significa, né? E apesar de ser muito falado esse negócio de que a gente não pode ser obcecado com os resultados, que a gente tem que focar no processo, é o tipo de coisa que é muito mais simples e muito mais legal quando você fala do que quando você pratica, né? É muito mais fácil você falar e soa muito mais legal do que você de fato entender o que isso significa mesmo, né? Então, deixa eu começar a contar uma história para ilustrar isso daí, né? Esses dias eu estava numa festa. Eu estava numa festa com amigos. E se tu vai numa festa e tu é retardado que nem eu, você gosta de observar as pessoas, né? Você gosta de observar as pessoas e observar, né, o comportamento das pessoas. E eu estava lá, né? E quando você vai numa festa, existe um grupo que eu identifiquei e que eu gosto de nomear como caçadores, né? Existem os caçadores. O que são os caçadores? São aqueles caras que eles estão indo para uma festa com o único e exclusivo objetivo de pegar a mulher. Essa é a intenção deles, né? Eles estão indo lá, não é para se divertir com os amigos, não é para encher a cara, não é para dançar, não é para ouvir música, é para pegar a mulher. Essa é a intenção deles. Eu não estou falando que isso seja errado, necessariamente. O que eu estou falando é que essa é a intenção que eles têm, certo? E isso é a intenção que você tem, ela acaba sendo meio que ela se transborda no comportamento. As pessoas geralmente falam assim, o que vale a intenção, e elas usam isso pra justificar fazer merda, porque é isso que as pessoas gostam de fazer, justificar que faz merda. Buscar mecanismos psicológicos para justificar as cagadas que elas fazem. Isso é 90% da internet. Seja bem-vindo a 2025. Mas o que isso de fato significa, que o que vale a intenção, é que a sua intenção, ela se transborda e ela é comunicada pelo seu comportamento. Então, quando esses caçadores eles estão lá, né, numa festa, a intenção deles é pegar a mulher, ou seja, a intenção deles é parecer atraente. Então, eles são geralmente aquele cara que ele tá lá, ele tá duro, né, porque ele tá mantendo a postura, ele tá preocupado, até meio que inconscientemente ele tá preocupado com como tá o cabelo dele, como que tá a roupa dele, como é que tá a barba, né, se ele não tá dançando esquisito, se ele não tá parecendo que ele tá estranho, né? Ele tá ali assim, o cara tá assim, ó. Você vê que você identifica esse cidadão pelo movimento da cabeça. O cara tá lá parado com o copinho dele e ele tá assim, ó. Que nem um pedófilo no parquinho, entendeu? Procurando a próxima vítima. E ele tá naquela situação, né? Aquela visão de caçador esfomeado. Ele tá procurando a próxima presa dele, o próximo alvo. E ele tá muito preocupado com o jeito que ele tá, de falar a coisa certa, de não parecer muito esquisito, de não dançar estranho, de não, né? Não fazer nada de errado, de ficar certinho ali. Você nota isso. Ele tá pensando nisso, né? Porque não tá pensando nisso, porque essas são coisas que tornam ele, na verdade, fazem o efeito oposto do que ele quer. Ou seja, quando ele tá com esse negócio, com esse comportamento, ele fica menos atraente, porque tá esquisito, entendeu? Porque é óbvio, fica claro de que ele tá ali por um único objetivo. Então as pessoas já ficam, tipo, meio, puta, cara, dá pra ver o que você tá fazendo aqui, né, irmão? Tá esquisito, vai, para. Né? Então, conscientemente, ele não está pensando nisso. Isso é a intenção dele transbordada no comportamento. Ele está lá como intenção e a forma com que ele se porta se ajusta para se adequar a essa intenção, para cumprir essa intenção que ele tem. Né? Se eu tenho a intenção de pegar o meu fone de ouvido e jogar ele no chão, o que vai acontecer, se eu tenho realmente essa intenção, é que a minha mão vai se mexer para pegar o fone de ouvido e jogar ele no chão. Óbvio que eu não vou jogar a porra do meu fone de ouvido no chão para te mostrar, fazer um exemplo. Ou seja, a minha intenção, a minha vontade faz com que eu me mova para fazer alguma coisa que eu tenho vontade de fazer. E aí você observa que o fenômeno contrário acontece, né? Onde que entra esse negócio de você não se preocupar com os resultados, de você focar no processo? É porque mesmo quando as pessoas falam sobre focar no processo, elas estão focando no processo pensando no resultado. Elas estão focando no processo com a intenção de conseguir um resultado. Então, elas não estão, sei lá, gravando vídeo ou escrevendo ou né, nesse caso, indo pra festa. Eles não é que eles estão com a intenção... Não é que eles não estão pensando no resultado. Eles estão fazendo isso, focando no processo, para ter um resultado, com a intenção de que aquele foco naquele processo se torne um resultado. E dá para perceber isso. Isso não...
né? Então você acaba que as coisas elas dão muito certo quando você faz as coisas meio sem querer, entendeu? É uma coisa meio esquisita, mas eu notei isso, cara. Às vezes os melhores vídeos que eu já fiz, os vídeos incríveis que eu postei, né, geralmente os vídeos que vão melhor são vídeos que eu tô meio que tipo, cara, eu quero falar sobre isso. Eu não tô com a intenção de viralizar o vídeo, eu não tô com a intenção de bombar esse vídeo. É tipo assim, puta, cara, eu acho que isso vai ser um vídeo legal de fazer. E a minha intenção naquele momento é simplesmente fazer um vídeo legal, né, e falar umas coisas que eu tô pensando e falar o que eu quero falar. E às vezes esses vídeos, do nada, eles são os vídeos que vão melhor. Mas tá óbvio que isso não significa que todos vão bem. Eu já fiz vários vídeos desse tipo, que eu simplesmente ligo a câmera, vou falando e é uma coisa que eu quero falar sobre, e o vídeo vai, flopa violentamente, mas a intenção a intenção que você coloca numa coisa, ela importa muito. Né? E ela importa mais, inclusive, do que de fato o que você quer alcançar com aquele negócio. Então, nesse exemplo da festa, o que vai acontecer na verdade é o contrário. Esse cara tem a intenção de pegar a mulher, ele tem a intenção de se tornar mais atraente, mas por ele ter essa intenção, ele perde o ponto do negócio que tá ali, entendeu? Tipo, quanto mais ele tem essa intenção de parecer uma coisa, menos ele é essa coisa. Então, geralmente você vê que os caras que se dão melhor nesse tipo de coisa, ele não está ali para isso, ele está ali para, tipo, sei lá, ele tá, dançando, um maluco, o cara tá, sabe? Ele não tá com medo de ficar todo suado, de parecer um doido do caralho, porque ele está só aproveitando, né? A intenção dele é de curtir aquele momento. Até mesmo quando o cara vai chegar falar com a pessoa, a intenção dele é tipo, eu vou começar uma conversa, né? Ele não tá pensando, eu vou começar e eu vou falar isso, porque ela vai responder isso, porque depois eu vou falar isso, e depois eu vou falar isso, e depois eu vou pegar o número dela. O cara tá simplesmente com a intenção de eu vou começar uma conversa. E essa é a intenção dele, né? Não é uma intenção pensando no objetivo, é uma intenção pela intenção. É uma vontade pela vontade. É uma ação pela ação. Outro exemplo, então, já que, sei lá, esse exemplo não fecha bem, eu tenho feito esse exercício recentemente, que é um exercício de escrita simbólica, né? Então, sei lá, não fui eu que fui atrás, me foi sugerido isso. E é um papo meio esquisito. Me foi sugerido isso. E aí eu comecei a fazer. Então, né, eu chego no certo horário da noite, no mesmo horário do dia, eu ligo uma vela, tudo escuro, só uma vela. Pego meu caderninho, caneta, celular de lado. E eu escrevo sobre algum tema específico, que é, né, um tema sugerido. Eu escrevo por 20 minutos. E, cara, a minha intenção, na real, é simplesmente fazer isso porque soou como uma ideia interessante. Entendeu? Eu não tô fazendo isso com a intenção de... Eu não quero vender esses textos, eu não quero fazer um produto, eu não quero, né, ficar melhor em alguma coisa, eu não quero me tornar escritor, eu não quero publicar porra nenhuma. Eu simplesmente estou escrevendo por escrever. Porque, sei lá, foda-se. E é um processo de escrita simbólica, ou seja, você simplesmente vai escrevendo as coisas que brotam na sua cabeça, você não pode pensar muito no assunto. Né? Eu te dou um tema e você não pode pensar muito no assunto, você tem que escrever por 20 minutos, sem parar, pum. Só soltando o que vai saindo da sua cabeça. E, cara, é estranho como às vezes saem umas frases, saem umas coisas, umas frases, umas ideias, umas imagens que eu olho para aquilo e falo assim, cara, não acredito que eu escrevi isso. E coisa esquisita, bicho. Conscientemente, eu jamais teria pensado nessa frase. Mas quando eu tô simplesmente com a simples intenção de escrever, sem nenhum objetivo em mente, sem nenhum resultado em mente, né, só fazendo aquilo pelo prazer de fazer aquilo, ou nem pelo prazer, mas só fazendo aquilo por fazer aquilo, né, fazer por fazer, sem esperança de nada, sem, né, buscando nada, você sai umas coisas que você fica tipo, porra, não acredito que eu escrevi isso. Nossa, que puta de uma frase, um negócio bonito. E é engraçado, né? É uma coisa engraçada que acontece. Eu tenho notado isso recentemente, né? Que quanto mais você fica obcecado com uma coisa, menos você consegue aquela coisa, entendeu? Quanto mais você tá obcecado por dinheiro, menos você ganha dinheiro. Quanto mais você... Toda vez que eu falei assim, quer saber que se foda, eu vou fazer isso aqui, comprar esse negócio que eu quero, vou isso aqui. É isso, óbvio, eu não tô falando pra você ser responsável financeiramente, caralho. Vocês são burros pra cacete também, vai ter uns vagabundos achando que eu tô falando sobre isso. Mas...
Mas às vezes quando eu meio que toco foda-se pra alguma coisa, o negócio começa a dar certo, entendeu? Né? Porque tem. YouTube é aquele negócio, galera. Tem produção de conteúdo, tem épocas que você tá afim de fazer. Você tem muita ideia. Você tá do caralho, as coisas estão dando certo. Tem épocas que você não tá afim, entendeu? Que você não quer gravar vídeo, que você não quer pensar em ideia, que você não tem ideia boa. Que, porra parece que você tem que parir um cavalo pra ter uma ideia boa. E aí, às vezes, eu toco meio que foda-se de vez em quando. Tipo, eu falo, que se foda, vou falar qualquer merda aí que eu quiser. Gravar esse vídeo, né? Whatever. Caguei. E aí começa a dar certo. Né? Quando eu falo assim, que se foda o canal do YouTube, não tô nem aí. Se crescer, não crescer também, foda-se. E o bagulho começa a dar certo, começa a crescer. Então um monte de vídeo que eu tenho postado recentemente, os vídeos estão indo muito bem. E eu tô meio que, porra, sei lá, eu fiz meio que, se der legal, eu vou falar desse assunto aqui, porque, porra, lancei o meu produto e sobre esse assunto, então vou falar sobre esse assunto, porque eu gosto desse assunto, gosto de aprender, gosto de estudar, gosto de aprender sobre aprender, vou falar sobre esse negócio, tá aqui embaixo o link, inclusive, compra lá, dá dinheiro. Tô esperando, viu? Vai lá, me dê dinheiro. E aí eu simplesmente meio que, tá bom, foda-se, vou gravar uns vídeos aí. E se der, deu, se não der também, tanto faz. E o negócio começou a dar certo. Caralho. Eu gastei o bagulho, gastei lá o dinheiro, que se foda, gastei mesmo. E aí, de repente, pum, acontece alguma coisa e eu consigo meio que vem até mim, né? Parece pra mim uma entrada de dinheiro que eu não tava esperando, entendeu? Caralho, que estranho. Sei lá, é isso, cara. É meio esquisito, assim. Vou escrever por escrever e eu não tenho nenhum resultado em mente específico. Pum, sai uma frase que você... Porra, caralho, que frase boa. Né? Que frase boa, do nada, que sai assim, pá. Tem uma outra ideia que eu gosto também, que é essa ideia de que quanto mais você fica bitolado com estatística, maior a sua chance de fazer parte dessa estatística, né? Porque isso gera um loop, né? Um loop gera um loop de feedback de reforço, né? É um loop de reforço, gera um loop de reforço. Eu sei lá, esses nomes são toda uma merda de lembrar. E traduzir também, chato pra caralho. Gera um loop de reforço, no qual, por você estar preocupado com uma coisa, você está pensando numa coisa, você muda a sua forma de agir, o que torna mais propenso que você se torne parte daquela coisa que você está pensando. Né? É como se fosse uma profecia autorrealizável. Então é o cara que ele tem muito medo de divórcio, né? Que ele fica obcecado com aquela estatística de 50% dos relacionamentos terminam em divórcio, apesar de não ser exatamente assim que funciona, porque as pessoas também, óbvio, não entendem a estatística, não sabem como funciona a média, os caralho. Essa mesma pessoa que acha que na Idade Média chegava com 30 anos e o cara morria com 30 anos, porque a expectativa de vida média era de 30 e poucos anos. As pessoas não entendem como funciona a matemática e fica difícil também, né? 50% dos casamentos terminam em divórcio. As pessoas que estão mais preocupadas com isso, elas vão acabar se divorciando. Porque aí isso vai alterar a forma com que elas se comportam, que elas veem relacionamento, que elas veem outra pessoa, que elas veem o casamento em si, a ideia de casamento em si, como elas se enxergam. Isso vai mudar o comportamento delas, o que pode tornar mais provável que isso vai acontecer. E aí quando acontecer, né, é aí que entra a profecia autorrealizável. Quando acontece a merda que você estava preocupado com acontecer e aquilo mudou o seu comportamento, o que tornou mais provável que fosse acontecer o negócio, você simplesmente conclui que, beleza, eu estava certo. Então por isso que é uma profecia autorrealizável. Tipo, homem não presta, e aí a pessoa trata homem, a mulher trata homem mal, e aí ela não consegue nenhum homem, ou ela consegue uns homens que, sei lá, estão dispostos a fazer aquilo só pra, né, ficar com a menina, e aí ela largada e ela chega à conclusão de novo que homem não presta, e aí fica nesse ciclo, entendeu? Então quanto mais você se preocupa com estatística, maior a sua chance de virar estatística, né? Outro conceito interessante que vem na cabeça agora, que é um conceito que existe, é um conceito bíblico. Soa foda pra caralho quando eu falo desse jeito, não soa? Que todas as histórias da Bíblia, quando o comandante começa a se preocupar muito com os números, ele perde. Toda vez que é citado, por exemplo, o número de soldados no exército que aquele rei tinha, você sabe que o rei vai perder. Então quando o cara tá mais preocupado com o processo, né, com o resultado, com o material, com a estatística, com o número, com não sei o que, mais as chances dele perder a vista daquilo que é realmente importante.
Eu não vou começar uma empresa porque uma a cada três empresas, né, sei lá, 80% das empresas no Brasil quebram. É tipo, tá, sei lá, eu começo o meu negócio, eu faço o meu, né? 1% dos criadores de conteúdo conseguem viver disso. É tipo, mas pra mim, a chance de eu viver disso é 100%. Porque tá na minha mão e eu não vou parar de fazer até dar certo. Entendeu? Então essa estatística não existe pra mim. Foda-se a estatística. Entendeu? É óbvio. E é claro que eu não tô falando pra você. Usem o senso comum no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu não quero nenhum você maluco dirigindo bêbado, nem nada assim. Entendeu? Cruzando a rua sem olhar pros dois lados, sabe? Usem o senso comum, usem o bom sensinho de vocês, que às vezes as pessoas desligam o bom senso de propósito pra entender errado o que as pessoas falam, entendeu? O cara desliga o bom senso só pra mal interpretar aquilo que foi dito. Ah, mas no meu caso, você tá me falando então que é pra eu, ir andar com meu iPhone novo na mão no meio de uma favela? Cara, né? Não. Pensa nisso, né? Honestamente. Tenta alterar um pouquinho sua intenção das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente pode mudar. Tenta mudar um pouquinho sua intenção sobre as coisas e o quanto você está obcecado com ter algum resultado específico, né? Então, vamos ver se dá certo. Sei lá, pode não dar também. Eu não tô aqui para falar sobre, né? Eu não sou Deus, eu não sou Jesus Cristo. Eu não tô aqui para te passar verdades absolutas. A maior parte das vezes existem existem verdades absolutas, não me entenda mal, não tô falando que tudo é relativo, longe disso. Existem verdades objetivas e absolutas e universais. Mas elas são algumas e o que eu tô te falando aqui é só a minha experiência no final das contas. No final das contas eu sou um cara que está aqui contando sobre as coisas que funcionam pra mim, para que talvez você tire alguma coisa positiva dela, tá bom? Dessa minha experiência que isso aplique pra você. Se funcionou pra mim, eu não sou muito diferente de todas as outras pessoas do mundo, né? Eu não sou muito diferente dos outros caras de 22 anos que moram no planeta Terra e falam português, e então o que eu passo pode se aplicar pra você também, tá bom? Então, beijo pra todo mundo, tá bom? Tchau.